A natureza nos presenteia com espetáculos de poder e beleza incríveis. Às vezes, o poder da natureza se manifesta de forma dramática. Entre elas, os furacões. Sistemas colossais de nuvens e vento que se formam sobre águas tropicais. Seu tamanho pode ser de tirar o fôlego, abrangendo centenas de quilômetros. Olhando para imagens de satélite, eles parecem majestosas obras de arte. O fascínio humano por tempestades é tão antigo quanto a humanidade. Os furacões representam a tempestade suprema, capturando nossa imaginação. Essa curiosidade nos impulsiona a entendê-los melhor. Essas perguntas impulsionaram cientistas e meteorologistas por gerações. Compreender os furacões é como decifrar um dos códigos mais poderosos da natureza. É um espetáculo que nos conecta às forças maiores do nosso mundo. Os furacões afetam milhões em regiões costeiras. Eles trazem ventos destrutivos que podem arrancar árvores e transformar objetos em projéteis perigosos. As marés de tempestade podem inundar comunidades inteiras, mudando paisagens em horas. O pós-tempestade geralmente traz devastação, com ruas familiares irreconhecíveis. O verdadeiro impacto é medido em vidas tocadas e comunidades desfeitas. Por trás das manchetes, há histórias de sobrevivência, resiliência e perda. Compreender os furacões significa olhar além da meteorologia para o seu impacto nas vidas humanas, economias e no meio ambiente. Ao entender o comportamento deles, podemos aprender a coexistir com mais segurança com essas poderosas forças da natureza. Um furacão exige condições específicas para se formar. Água quente é fundamental. Oceanos tropicais abastecem essas tempestades. A temperatura da superfície do oceano deve ser de pelo menos 26,5 graus Celsius. A água quente alimenta a atmosfera através da evaporação. À medida que o sol aquece os mares tropicais, a água evapora. Esse calor latente se converte nos ventos ferozes do furacão. A atmosfera também deve ser cooperativa. Baixo cisalhamento do vento é essencial para a tempestade crescer verticalmente. Essas regiões se tornam os berçários onde os furacões nascem. Uma simples perturbação pode se transformar em uma tempestade poderosa. Mesmo com água morna e ar instável, um furacão precisa de um gatilho. Geralmente isso é uma onda tropical, uma área de baixa pressão que se move para o oeste vinda da África. Essas ondas carregam tempestades e, às vezes, uma delas se desenvolve mais. À medida que as tempestades se movem sobre águas quentes, a intensificação começa. O ar quente e úmido é sugado para a perturbação, subindo e esfriando. O vapor d'água condensa, formando nuvens e liberando calor. Isso cria alta pressão no alto, empurrando o ar para longe do centro da tempestade. Um ciclo de feedback positivo se forma. Ar ascendente, liberação de calor e pressão superficial mais baixa, atraindo mais ar quente e úmido. Isso transforma as tempestades em uma depressão tropical organizada. Se as condições permanecerem favoráveis, ela se fortalece, tornando-se uma tempestade tropical e, potencialmente, um furacão. Um furacão é definido pelo seu giro característico. Essa rotação imensa é causada por uma força fundamental do nosso planeta, a rotação da Terra. Essa força é conhecida como efeito Coriolis. Ele desvia objetos em movimento, incluindo vastas massas de ar, para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Sem ele, o ar fluiria diretamente para o centro de baixa pressão de uma tempestade, e a tempestade não giraria e se dissiparia rapidamente. É essa rotação planetária que dá ao furacão seu icônico e destrutivo redemoinho. Conforme o ar corre em direção ao centro de uma tempestade em desenvolvimento, a rotação da Terra o desvia, fazendo com que o sistema gire no sentido anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. Essa rotação é essencial para a organização e intensificação da tempestade.
O efeito Coriolis é mais fraco no Equador. Por isso, os furacões raramente se formam a menos de 5 graus de distância dali. Uma vez que uma tempestade começa a girar, ela se torna mais eficiente na extração de energia, organizando-se em faixas de chuva em espiral e potencialmente formando um olho calmo em seu centro. O efeito Coriolis transforma uma massa de ar caótica em uma obra-prima da natureza estruturada, rotativa e poderosa. A jornada de um furacão começa como uma depressão tropical. Um sistema pequeno e giratório com ventos de até 62 km por hora. Os meteorologistas atribuem um número e acompanham seu progresso, observando sinais de fortalecimento. Se a depressão permanece sobre águas oceânicas quentes e as condições continuam favoráveis, ela se intensifica. À medida que a velocidade do vento ultrapassa 63 km por hora, ela se torna uma tempestade tropical e recebe um nome. A estrutura da tempestade se adensa, faixas de chuva em espiral se formam, e ela se torna mais organizada e perigosa. Alimentando-se do calor do oceano, os ventos da tempestade aceleram e a pressão cai. Quando os ventos sustentados atingem 119 km por hora, é oficialmente um furacão. Um motor térmico poderoso e autossustentável. Um olho bem formado pode aparecer, indicando um sistema maduro e organizado. Os furacões são classificados de categoria 1 a 5 na escala Saffir-Simpson, com categorias mais altas causando danos catastróficos. Se as condições permanecerem ideais, um furacão pode se intensificar rapidamente, às vezes saltando categorias em questão de horas. O furacão Vilma, em 2005, por exemplo, explodiu de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5 em apenas 24 horas. Essa fase de rápida intensificação é a mais perigosa, pois as tempestades podem rapidamente se tornar muito mais ameaçadoras do que o esperado. A transformação de depressão em furacão é um processo dramático e imprevisível, que exige vigilância constante. Uma vez maduro, um furacão pode manter sua força máxima por dias se permanecer sobre águas quentes. Seu olho bem definido e a parede do olho poderosa o tornam uma força formidável, guiada pelos padrões de vento globais. Mas a vida de todo furacão está ligada à sua fonte de energia. O fim começa quando ele perde o acesso à água quente do oceano, geralmente ao atingir a costa ou se mover sobre áreas mais frias. Em terra, o combustível da tempestade é cortado e o atrito desorganiza sua estrutura, causando um rápido enfraquecimento. O olho desmorona, os ventos diminuem e a tempestade se desfaz. Sobre águas frias, o furacão perde suas características tropicais e pode se tornar um ciclone extratropical ou simplesmente se dissipar. Mesmo enfraquecendo, um furacão moribundo pode liberar inundações devastadoras bem no interior, como visto com o furacão Harvey em 2017. O ato final da tempestade é muitas vezes um dilúvio de chuva, causando inundações catastróficas muito depois que os ventos diminuíram. De uma pequena perturbação a um furacão poderoso e de volta a uma tempestade de chuva, o ciclo de vida é uma poderosa história de energia acumulada e liberada. Cada fase traz perigos únicos, lembrando-nos da natureza imprevisível da tempestade. Mesmo em seus momentos finais, um furacão pode deixar uma marca duradoura na terra e em seu povo. A jornada termina, mas o impacto pode durar por gerações. Alguns furacões são lembrados não só pela sua força, mas pelo impacto duradouro que tiveram em pessoas e lugares. O furacão Katrina, em 2005, categoria 3 ao tocar o solo. Mas inundações catastróficas por falha de diques devastaram Nova Orleans, remodelando a cidade e desencadeando uma crise humanitária. O furacão de Galveston, de 1900. Com pouco aviso, uma enorme maré de tempestade engoliu a cidade, causando o desastre natural mais mortal da história do Zelínio e impulsionando a construção de um paredão de proteção. O furacão Maria, em 2017.
Atingindo Porto Rico como um categoria 4 de alta intensidade, o Maria destruiu a infraestrutura e causou o blackout mais longo da história do Submarino, expondo vulnerabilidades e desencadeando uma longa recuperação. Essas tempestades são mais do que estatísticas, são histórias de perda, resiliência e a luta para reconstruir. Cada desastre ensinou lições vitais sobre preparação, infraestrutura e o poder da natureza. Ao estudá-las, honramos aqueles afetados e aprendemos como nos proteger melhor no futuro. A memória de Katrina, Galveston e Maria molda como respondemos a novas ameaças. Seus legados nos lembram que os furacões são tanto sobre pessoas quanto sobre o clima. Os furacões estabelecem recordes que desafiam os limites da natureza. O furacão Vilma, 2005, detém o recorde do Atlântico de menor pressão, 882 milibares, impulsionando uma intensificação explosiva. O tufão Chip, 1979, foi o maior já registrado, com ventos fortes que se estenderam por 2.220 quilômetros, quase a metade da largura dos Estados Unidos. O furacão Patrícia, 2015, atingiu os ventos sustentados mais altos já medidos, 345 quilômetros por hora. Felizmente, o Patrícia enfraqueceu antes de atingir a costa, evitando um desastre. As tempestades mais caras, como o Katrina, 2005, e o Harvey, 2017, cada uma causou mais de 125 bilhões de dólares em danos, devastando comunidades e economias. Esses números mostram que os impactos dos furacões vão muito além do vento e da chuva. O custo financeiro e humano pode durar décadas. Cada tempestade que quebra recordes é um lembrete dos extremos da natureza e da nossa necessidade de nos preparar. As histórias por trás desses recordes são tão importantes quanto os próprios números. Os furacões não são apenas potentes. Eles são misteriosos, repletos de fenômenos estranhos. O olho é uma calmaria assustadora cercada pelo caos. Por um breve momento, o céu limpa e os ventos cessam, criando uma pausa surreal antes que a tempestade retorne. Algumas tempestades seguem caminhos bizarros, como o furacão Jeanne, 2004, que fez um loop sobre o Atlântico antes de atingir as mesmas ilhas duas vezes. O furacão Ofélia, 2017, viajou para o norte de forma incomum, atingindo a Irlanda como uma poderosa tempestade pós-tropical. Ocasionalmente, tempestades gêmeas interagem no efeito Fujiwara, girando uma em torno da outra, ou se fundindo, como visto com os ciclones Hillary e Irwin em 2017. Sobreviventes às vezes relatam sons estranhos, como trens de carga ou gritos agudos, durante os momentos mais intensos, aumentando o folclore da tempestade. Essas esquisitices nos lembram que, apesar da nossa ciência, os furacões ainda guardam segredos. Cada tempestade traz novas surpresas, desafiando nossa compreensão. Os mistérios dos furacões inspiram admiração e um respeito saudável pelo poder da natureza. Mesmo na era dos satélites, o olho da tempestade permanece um lugar de maravilha e medo. Quando um furacão poderoso atinge a Terra, seu impacto vai muito além da destruição imediata. A tempestade rasga o próprio tecido da sociedade, deixando cicatrizes sociais profundas e duradouras. Comunidades são arrancadas de suas raízes, pois centenas de milhares de pessoas são forçadas a evacuar suas casas. O impacto psicológico nos sobreviventes pode ser profundo e duradouro, com adultos e crianças sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão. O longo e árduo processo de reconstrução só aumenta esse estresse. As consequências econômicas são igualmente impressionantes, capazes de paralisar a economia de uma região por anos ou até décadas. O custo mais visível é o dano à propriedade, que pode chegar a dezenas ou centenas de bilhões de reais. Infraestruturas críticas são frequentemente destruídas, paralisando a atividade econômica e levando à perda generalizada de empregos. O setor agrícola pode ser devastado, enquanto o turismo pode desaparecer da noite para o dia.
O processo de recuperação é um desafio econômico monumental, impondo uma enorme pressão sobre os governos locais e nacionais. Algumas empresas nunca reabrem e alguns moradores nunca retornam, levando a uma população menor e uma base tributária reduzida. Essa devastação econômica afeta desproporcionalmente as comunidades de baixa renda, ampliando assim a lacuna de desigualdade na esteira da tempestade. Furacões infligem danos severos e duradouros ao meio ambiente natural. A força bruta do vento e da água pode remodelar drasticamente as paisagens costeiras. Praias podem ser completamente erodidas, destruindo a linha costeira natural. O impacto nos ecossistemas marinhos e costeiros é devastador. Recifes de coral podem ser estraçalhados. Florestas de mangue podem ser arrancadas e destruídas. A chuva torrencial leva a inundações generalizadas, que carregam uma sopa tóxica de poluentes. No entanto, os furacões também podem ser vistos como uma forma de renovação natural. Eles podem remover vegetação velha em florestas, abrindo o dossel para permitir que um novo crescimento floresça. A história ambiental de um furacão é complexa, uma demonstração poderosa da capacidade da natureza para a destruição e regeneração. Diante de forças naturais tão poderosas, o conhecimento e o aviso prévio são nossos escudos mais eficazes. A capacidade de prever a trajetória e a intensidade de um furacão é uma conquista científica monumental, envolvendo uma rede global de satélites e modelos computacionais sofisticados. É como ter um olho mágico que nos ajuda a enxergar o futuro da tempestade. Meteorologistas analisam grandes volumes de dados, como se estivessem montando um quebra-cabeça gigante para emitir previsões cruciais sobre a trajetória esperada da tempestade, velocidades do vento e maré de tempestade. As principais ferramentas são os satélites meteorológicos e aeronaves de reconhecimento, que transmitem dados em tempo real sobre pressão, temperatura, umidade e velocidade do vento. É como ter espiões no céu, nos dando todas as informações. Uma vez identificada uma ameaça, um sistema claro de alertas é ativado. É como o plantão da Globo da natureza, avisando a todos. Apesar dos avanços, a previsão ainda não é perfeita. A natureza, como um bom jogador de truco, sempre guarda uma carta na manga. Essa incerteza é o motivo pelo qual é tão crucial que todos dentro do cone de previsão levem a ameaça a sério. Afinal, mais vale prevenir do que remediar, como diz o ditado popular. Os meteorologistas nos alertam, mas a responsabilidade pela segurança recai sobre as comunidades e cada um de nós. A preparação eficaz da comunidade é essencial para diminuir os piores impactos de um furacão. Os governos locais desenvolvem planos de gerenciamento de emergência, incluindo a identificação de áreas vulneráveis e o estabelecimento de abrigos. As ordens de evacuação são cruciais para salvar vidas da tempestade. Toda família em uma região propensa a furacões deve ter um plano de emergência. Conheça seu risco, planeje para onde ir se for evacuado, como se comunicar se separado e como proteger sua casa. Proteja sua propriedade, colocando tapumes nas janelas, podando árvores e protegendo itens externos. Um componente-chave é um kit de suprimentos para desastres, com itens essenciais suficientes para sustentar sua família por 72 horas, sem eletricidade ou água encanada. Inclua água, alimentos não perecíveis, uma lanterna, um kit de primeiros socorros e um rádio. Guarde cópias de documentos importantes em um recipiente à prova d'água, juntamente com medicamentos e dinheiro. A prevenção e a preparação promovem uma cultura de resiliência. Não podemos impedir um furacão, mas podemos reduzir seu impacto através da preparação individual e de códigos de construção mais fortes. Indivíduos preparados e comunidades resilientes podem resistir à tempestade e se recuperar mais rapidamente. Viajamos pela vida de um furacão, desde seu nascimento em oceanos tropicais quentes, até seu fim em terra ou águas frias.
Entender esses sistemas é vital para a sobrevivência e a resiliência. O conhecimento nos empodera, transformando o medo em respeito. Furacões históricos nos lembram de nossa vulnerabilidade e de nossa capacidade de reconstruir. À medida que nosso clima muda, potencialmente intensificando essas tempestades, o conhecimento é crucial. O poder de enfrentar esses desafios reside em compreender a natureza e promover a resiliência, desde fortalecer nossas casas até proteger ecossistemas naturais. Ao aprender como os furacões funcionam e como se preparar, nos armamos com a ferramenta mais eficaz: a previsão. Esperamos que esta exploração tenha fornecido informações valiosas para ajudar a manter você e seus entes queridos seguros. O poder do conhecimento humano, da preparação e da cooperação é uma força formidável, uma que nos permite enfrentar qualquer tempestade. Este é o canal Só Mais Um Pouco. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Assim você ajuda nosso canal a crescer.